E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Por este menino, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Eu fiz a leitura em Êxodo capítulo 2, verso 2 e verso 3. E em 1 Samuel capítulo 1, verso 28. Ainda quero ler na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, versículo 14 até o 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes instruído, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero dizer para você neste momento, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, algo muito sério, muito importante. Assim como foi muito importante também Ana na educação do seu filho e a mãe de Moisés, Joquebede, no cuidado do seu filho. Então nós temos aqui 3 mães. A mãe de Timóteo, a mãe de Moisés e a mãe de Samuel. Então observe o seguinte. O apóstolo Paulo estava relembrando a Timóteo que desde a infância, ele falou, desde a infância você sabe as sagradas letras. Desde a infância. Ele ainda pede, tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Foi muito importante a criação de Timóteo pela mãe e pela avó, Eunice e Lloyd. Veja que interessante esta palavra no versículo 15 que fala infância. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E no texto original grego, a palavra infância, ela significa brephos. Brephos, que significa desde o ventre. Então Timóteo ainda estava no ventre de sua mãe. Ela que era uma serva de Deus com a sua mãe, que era a avó de Timóteo. Então nós temos aqui a seguinte ideia. Ainda no ventre de sua mãe, Timóteo, ele ouvia os hinos, as orações que se fazia e a leitura em voz alta da palavra de Deus. Observe, desde o ventre, um bebê, ele já percebe, ele já conhece os sons exterior, ele conhece a voz de sua mãe. A ciência já provou isto é fato. Então, desde o ventre da mãe, Timóteo ouvia a palavra de Deus, os louvores, as orações, como isso é importante demais. No ventre de uma mãe, quando o feto, quando o bebê, lá dentro do ventre da mãe, está sendo rejeitado ou maltratado, ele sabe e ele sente.
Mas o apóstolo Paulo estava trazendo para a memória de Timóteo que desde o ventre da mãe ele recebeu instrução, ele ouvia a palavra. Muito maravilhoso isso. E ele então, desde a sua meninice, desde a sua infância, desde os seus primeiros dias de vida, ele foi criado num ambiente cristão. Ele foi criado em um ambiente saudável, onde se lia a palavra de Deus, onde se orava, aonde se falava sobre Deus. Timóteo era um jovem obreiro, e o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo. É muito importante hoje, trazendo para a nossa realidade hoje aqui, a importância do exemplo e do ensino. O Timóteo recebeu exemplo e ensino da sua mãe, da sua avó e do próprio apóstolo Paulo. Hoje as crianças, os jovens, em nossas casas, em nosso círculo social, na igreja, em todos os lugares, as pessoas precisam de exemplo e de ensino correto da palavra de Deus. É o que falta muito hoje. O Senhor Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério aproximadamente, ele ensinava e ele era exemplo para as pessoas. Jesus, o exemplo máximo. Ele veio fazer a obra de Deus na terra, o Senhor Jesus, também foi para mostrar para os homens como é que se vive e se obedece e se faz a vontade de Deus. Como é que se vive uma vida agradável e útil para Deus. A mãe de Moisés, que eu acabei de ler também em Êxodo capítulo 2, verso 2 e 3, diz que ela concebeu e vendo que o menino era formoso, ele foi escondido por 3 meses. Joquebede, a mãe de Moisés, ela via naquele bebê formosura, algo diferente. Os outros bebês, as crianças, elas estavam sendo mortas por Faraó, porque Israel, o povo de Deus, estava crescendo muito no Egito. Quando nascia uma menina, ficava viva, mas quando nascia um menino, imediatamente mandava que se fossem mortos. Mas a mãe de Moisés, vendo que ele era formoso, ela olhava para aquele bebê e ela via algo diferente, algo especial, e escondeu Moisés por 3 meses. Ela escondeu ele por 3 meses, mas chegou um dia que não podia mais escondê-lo por mais tempo. Então ela pegou um cesto de junco, conforme diz a palavra de Deus. Ela calafetou esse cesto com betume e com piche, e colocou nele o menino, e largou lá no carriçal, à beira do rio Nilo. E a própria irmã de Moisés, Miriam, que tinha cerca de 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, ela foi acompanhando o cestinho assim meio de longe, à margem do rio, até que a filha de Faraó com as moças foram banhar-se no rio e ali encontrou o cesto. Então Deus, na sua providência, ele fez com que Moisés, aquele bebê naquele cestinho, ele fosse então adotado pela filha de Faraó e fosse levado para o palácio. Então nós vemos aqui na história de Moisés que a mãe dele, Joquebede, ela não desistiu do seu filho, ainda bebezinho, ela não abriu mão dele, porque ela via que ele era formoso, ela via que ele era especial. Veja, o terceiro exemplo aqui de mãe, em 1 Samuel capítulo 1, verso 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. O verso 29. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. No caso, Ana e o seu esposo. E levou o menino. Observa que Ana,
era estéril. O Senhor havia cerrado a madre de Ana e ela não gerava filhos. Mas ela orava insistentemente para que Deus tirasse a sua humilhação, a sua vergonha. Ela orava ao Senhor, pediu um filho para o Senhor. E ele me concedeu a petição. Ela diz isso no verso 28. Então ela se propôs, eu vou devolver este menino para o Senhor, eu vou trazê-lo como devolvido ao Senhor, porque Deus, o Senhor, já tirou a minha vergonha, a minha humilhação, a minha vexação. Então, pois do Senhor eu pedi ele para o Senhor. Então agora, todos os dias, ele fica como devolvido ao Senhor, por todos os dias em que ele viver. Então, aqui, nestas três mães, nós vemos três coisas maravilhosas e que nós precisamos prestar muita atenção. Veja, Timóteo recebeu exemplo e ensino. Moisés, ele teve uma mãe que não desistiu dele. Ela foi a lutadora, ela foi valente, ela não desistiu do seu filho. A situação estava crítica, muito difícil, mas ela não desistiu do seu filho, porque havia uma perseguição de um rei, de um faraó. Ela não desistiu do seu filho. E Ana colocou o seu filho no altar do Senhor. Veja, é isso que Deus quer hoje. Deus quer que os nossos filhos, que os meninos, que as crianças sejam colocadas no altar do Senhor, recebam exemplo e ensino, e que as crianças recebam proteção, carinho, atenção, no meio de tanta correria, no meio de uma luta tão desenfreada e grande no dia a dia que se vive hoje, no meio de tanta agitação, no meio de tanta pressa. A mãe, o pai, os responsáveis pelas crianças devem investir tempo nas crianças, dar exemplo, dar ensino, proteção e deixar estas crianças sempre na presença de Deus. Se você quer que o seu filho ele seja uma bênção, se você quer que sua filha seja uma bênção, aceita este conselho. Na sua própria vida, dê exemplo e ensine. Ensine a criança no caminho que deve andar, depois de velho não vai se desviar dele. Provérbios fala isso no capítulo 22, verso 6. A Ana colocou Samuel no altar do Senhor. É neste altar que tem que ser colocados nossos filhos. Na casa de Deus, na presença de Deus. Joquebede, a mãe de Moisés, ela não abriu mão do seu filho. Ela não desistiu do seu filho. Ela queria ver o menino bem, com saúde. Ela queria ver aquele menino grande, porque ela vê algo especial nele. Que você medite na palavra de Deus. Que você possa ter consciência a cada dia desta realidade, que é ser pai ou mãe ou responsável pelas crianças que Deus colocou aos seus cuidados. Ensine, dê exemplo, coloque no altar de Deus e proteja. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, te dar sabedoria, graça, força, paz, para que você faça isso. Em nome de Jesus. Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Amém. Paz.